Olá, alunos! Vamos continuar a aula de Web 1, dessa vez, aula 5. Vamos aprender um pouco mais sobre CSS. Então, na aula de hoje a gente não vai ver nada novo de HTML, vamos continuar aprendendo CSS. Aqui tem as propriedades, as novas propriedades que nós vamos aprender hoje. A primeira, Color, serve para mudar a cor do texto. A gente já vai ver como que a gente define uma cor em CSS. Essas outras aqui são todas para mudar o texto. Text Decoration seria a decoração do texto. Por padrão, o valor que vem é none. None significa nenhum. Então, se nós não definirmos uma decoração para o nosso texto, ela não vem com nenhuma decoração, né? Eu posso mudar esse valor. Eu posso definir underline, overline e line through. O que significa isso? Aqui seria sublinhado, uma linha embaixo. Aqui seria uma linha em cima do texto. Então, o texto ficaria riscado com uma linha em cima. E aqui uma linha embaixo, que é o sublinhado. E esse último seria linha através. Ou seja, vai ser no meio do texto uma linha cortando, como se fosse um texto que já fosse inválido, que não vale mais. Então, seria cortando no meio do texto. Inclusive, eu posso definir vários valores se eu quiser. Então, eu posso definir para ter uma linha embaixo e em cima. Ou só uma linha embaixo, ou só uma linha em cima. Ou eu posso colocar os três aqui se eu quiser. E se eu quiser depois tirar toda essa decoração, eu coloco o valor none, que aí fica sem nenhuma decoração. Já já a gente vai ver tudo na prática. Text Transform. Eu vou transformar meu texto, mas transformar para quê? Na verdade, é para alterar entre caixa alta e caixa baixa, ou seja, maiúsculo e minúsculo meu texto. Então, no CSS, eu posso falar para o navegador mudar o texto. Um texto que está escrito em minúsculo ficar inteiro em maiúsculo, ou vice-versa. Então, os valores, none, ele não faz nada, nenhum valor. Capitalize, só a primeira letra fica em maiúsculo, as outras em minúsculo. Uppercase é maiúsculo e lowercase é minúsculo. Text Shadow é a sombra do texto. A gente pode colocar sombra no nosso texto, para ele ficar mais bonito, para ficar destacado. Eu tenho que colocar vários valores. Se não me engano, algum desses daqui é opcional. Você pode testar com 3 valores. Aqui eu coloquei 4. O primeiro valor vai ser a posição horizontal. Segundo, a posição vertical, de onde você quer que fique a sombra. O tamanho do borrão, quanto mais borrado, mais fraquinha vai ser essa sombra e mais distante, maior ela vai pegar o espaço. E a cor da sombra, você pode escolher a cor que você quiser. Word spacing é o espaço entre palavras. Então, eu posso separar as palavras, deixá-las com maior ou menor espaço do que já tem normalmente. Então, o valor padrão dessa propriedade é zero. Zero quer dizer que não muda nada. Se o valor for positivo, vai começar a aumentar a distância entre uma palavra e outra. E se o valor for negativo, vai começar a ficar cada vez mais perto as palavras, inclusive pode ficar uma em cima da outra. A última propriedade de hoje é letter spacing, espaçamento entre letras. Então, não é mais entre palavras, é entre letras dentro de uma palavra. Então, eu posso separar mais as letras, deixá-las mais destacadas, ou eu posso juntar mais, deixá-las coladinhas, da mesma forma que o de cima, né? Valores positivos eu aumento, valores negativos eu diminuo, o valor zero é o normal, não muda nada, é como a gente sempre usa o espaço entre as letras. Cores. Como que eu escolho uma cor em CSS? Tem várias formas. Uma forma é você escrever o nome da cor em inglês. Tem muitos nomes, se você procurar CSS cor, vai aparecer um monte de sites, você entra lá. Tem inúmeras cores, deve ter mais de 100 cores com o nome delas, que você pode escolher pelo nome. Aqui tem alguns exemplos, ó.
preto, branco, vermelho, verde e azul. Então, em inglês, né? Black, white, red, green, blue. Aqui eu deixei até um link para facilitar a vida de vocês, que vai mostrar uma tabela de cores. Se você quiser usar uma cor muito usada, provavelmente já vai ter o nome dela. Mas não tem como ter o nome de todas as cores do computador, né? Para curiosidade, se não me engano, o computador tem 32 milhões de cores. E nós podemos escolher qualquer uma delas para o nosso site. Então não vai ter nome para todas elas. Como que a gente vai fazer então para escolher uma cor exata do jeito que a gente quer? Para isso a gente vai ter que usar valores. Tem como usar valores decimais, que são os valores que a gente já está acostumado a usar, só que não é tão utilizado, né? O mais utilizado são valores hexadecimais. Valores hexadecimais, a gente tem que... Depois vocês vão ter que dar uma pesquisada para entender melhor como que funciona um valor hexadecimal, mas eu vou explicar por cima aqui. No final, quando vocês forem fazer os sites, talvez vocês nem vão precisar disso daqui, mas é bom saber, é bom entender como que as coisas funcionam. Um valor decimal, que é o que a gente conhece, que é o que a gente usa no dia a dia, ele é decimal porque ele tem 10 caracteres. Então, nós usamos 10 caracteres para criar uma unidade, ou seja, um número vai de 0 a 9. Então, eu tenho 10 possibilidades aí, né, de 0 a 9. Quando acabam essas 10 possibilidades, é incrementado 1 na dezena e volta do começo à unidade. E aí, então, fica 10, 11, 12 até o 19. Quando o número é hexadecimal, nós temos 16 possibilidades, 16 caracteres que nós podemos utilizar na unidade. Então, vai de 0 até o 9, e depois no 9 vem A, B, C, D, E, F. Então, isso daí dá 16 possibilidades. Depois que chega no F, se eu quiser incrementar mais 1, aí eu vou ter que incrementar 1 na dezena e voltar desde o começo na unidade. Então, vai ficar 1 na dezena e 0. Vai ficar aparecendo 10. Mas, na verdade, ele não vai valer 10, vai valer 16. Depois vocês pesquisem melhor para entender melhor isso daí. Então, por que os desenvolvedores usam números hexadecimais para as cores? Por que complicar tudo? Por que não usar números decimais, que é o que a gente sempre utiliza no dia a dia? É que essa prática é muito antiga. E antigamente a internet era muito lenta, os computadores tinham pouco armazenamento, então cada espacinho que pudesse economizar já contava, já era uma coisa melhor. Por isso que é usado o hexadecimal, porque com o hexadecimal você economiza alguns caracteres na hora de digitar, seu arquivo fica menor, então ele é transferido mais rápido pela internet. Hoje em dia, não sei se vai ter diferença, né? A internet é rápida, talvez tenha diferença para sites que sejam muito acessados. Mas vamos ver agora então como que funciona. Agora vocês entenderam o que é um número hexadecimal. Agora a gente vai entender como escrever uma cor usando esses números. As cores no computador são criadas por uma mistura de cores, parecido com o mundo real. No mundo real nós temos 3 cores primárias, nós misturamos elas e a partir disso fazemos todas as outras cores. No computador também tem 3 cores primárias, mas as cores são diferentes das cores do mundo real. As cores do computador são vermelho, verde e azul. Então, as cores primárias são vermelho, verde e azul. Aqui eu deixei o fundo preto só para ficar com contraste melhor de ler. Em inglês, seria Red, Green, Blue, RGB. Quando vocês virem RGB em algum lugar no computador, vocês podem ter certeza que isso daqui é um esquema de cores, vermelho, verde, azul. Cada uma dessas cores aqui
nós podemos definir uma quantidade de cor para cada uma delas. E aí, misturando elas, nós temos todas as cores do computador. Os valores que nós podemos usar variam de 0 até 255. Então, eu posso colocar de 0 a 255 de cor vermelha, 0 a 255 de cor verde e 0 a 255 de cor azul. Misturando tudo isso daí, eu consigo todas as cores do computador. Mas 0 até 255 é o formato de número que nós entendemos, que os humanos entendem, que são números decimais. A gente vai ter que converter esse número para hexadecimal. Para converter, ele começa em 0, né, 00, e vai até FF. FF é o 255, né? Então, vê que economiza um caractere aqui, né? Em vez de 3, eu escrevi 2, e os dois aqui valem a mesma coisa, ó. 255 em decimal equivale a FF em hexadecimal. No CSS, para eu falar para o navegador que aquilo é uma cor, eu vou começar a escrever a cor com o jogo da velha. E aí eu vou definir uma quantidade de 00 FF para o vermelho, para o verde e para o azul. Então aqui embaixo tem os exemplos. Jogo da velha, toda cor vai começar com o jogo da velha. Aqui a quantidade de vermelho, FF. Então eu tenho 255, eu tenho o máximo de vermelho possível. 0, 0. Então eu não tenho nada de verde, nada de azul. Então tudo isso daqui vai me dar a cor vermelha, o mais vermelho possível. Porque lembra que está na ordem: vermelho, verde, azul. Agora, por exemplo, se eu definir que tem nada, 0 de vermelho, tem tudo de verde e não tem nada de azul. Então aí a minha cor vai ser verde. Se eu definir que só tem azul, minha cor fica azul. Aí eu posso começar a misturar, né? Por exemplo, aqui eu coloquei o máximo de vermelho e verde sem nada de azul. Aí eu tenho o amarelo. Máximo de vermelho e azul, um rosa. Máximo de verde e azul, eu tenho um azul claro. Se eu colocar 0 em tudo, quer dizer que eu não tenho nenhuma cor, vai ficar preto. Se eu colocar o máximo de todas as cores juntas, misturadas, vai dar o branco. E aqui, se eu colocar um meio termo, né? Não é nem 0 nem 255, é um valor que fica no meio ali entre eles. Por exemplo, 55, 55, 55. Aí eu vou ter um cinza. Quanto mais perto do zero, mais escuro. Quanto mais perto de todas as cores, mais claro, né? Que é o branco. Então, dessa forma, nós conseguimos construir todas as cores. Se eu entrar no Google e escrever Color Picker, ou seja, para eu escolher cores, o Google já sabe que você precisa, né, escolher uma cor e ele já te dá uma ferramenta. Ele mostra isso daqui, ó, que eu posso definir, ó, a cor que eu quiser aqui. Aqui eu estou definindo se é mais claro, se é mais escuro e se é mais forte a cor ou mais fraca a cor. E aqui embaixo, ó, passa por todas as cores. Aqui embaixo, por exemplo, eu escolhi essa para o meu site. Aqui embaixo ele me dá o código em vários formatos. O primeiro é o hexadecimal, aqui, ó, que é o que nós usamos lá no nosso site, ó. Jogo da velha. Então essa cor aqui que eu escolhi tem 49 de vermelho, 4C de verde e 73 de blue, de azul. Então red, green, blue. Então você não precisa decorar, você só copia e cola no seu site. Se você tiver em outro programa de edição de imagens que também permite você escolher a cor por código, tem vários códigos aqui. Por exemplo, RGB. RGB é o mesmo que o hexadecimal, só que em decimal. Então, por exemplo, 9E vale 158, 9B 155, 33 vale 51. Aí aqui tem outros esquemas de cores. Todos são equivalentes e todos vão, no final dos contos, dar essa cor aqui. Mas ainda tem um jeito mais fácil de escolher a cor na hora de desenvolver o site, que já já eu vou mostrar para vocês. Não precisa nem procurar no Google ou ter alguma outra ferramenta aí.
Bom, então o site da aula 5 é esse daqui. O site que tem aqui em cima chamado curso, deciclopedia.org é o título, curso de computação, e aqui tem várias citações. Aqui seriam as dúvidas de calouros do curso de TI. Vamos fazer joguinhos, professor? Por que temos cálculo? A sorte de vocês que vocês não têm cálculo aqui nesse curso. Existem apenas 10 tipos de pessoas, as que sabem binário e as que não sabem. Então, se você não sabe binário, você não vai entender essa frase. Não existe lugar como 127.001. 127.001 vocês vão aprender em redes, que é o endereço da sua própria máquina, né? Então, não existe lugar como a nossa própria casa. E última frase aqui, só sei que nada sei, do Sócrates. Talvez sejam vocês ao longo desse curso. Vamos ver o código-fonte. Aqui está o HTML, não tem nada de novo, vamos revisar rapidinho. Primeira linha aqui, eu sempre vou ter que colocar essa marcação doctype para indicar que eu estou usando HTML5. Doctype, tipo do documento, HTML. Agora vem a primeira marcação aqui, HTML. Todo meu site vai estar dentro dela. Diretamente aqui dentro, eu tenho a cabeça e o corpo do meu site, o head e o body. Na cabeça, eu tenho o título, que vai ficar lá na aba do navegador. Eu tenho a marcação meta, que serve para eu indicar informações sobre o meu site. Nesse caso aqui, a gente vai indicar essa informação, char7, que significa conjunto de caracteres. O conjunto de caracteres seria o alfabeto que nós vamos usar, é o UTF-8. É um alfabeto que tem acentuação, C cedilha, então a gente vai poder escrever em português. Na aula passada a gente viu o que era essa marcação link. É uma marcação que cria uma ligação desse nosso arquivo com outro arquivo. No caso, é o arquivo CSS, que vai ter todo o visual da nossa página. Então, são obrigatórios esses atributos. Então, aqui o relacionamento stylesheet, que é a folha de estilo, e esse href, que é o local onde está o meu arquivo CSS, está dentro da pasta CSS, arquivo reset.css. Depois que eu incluir o reset, eu vou incluir CSS, arquivo estilo.css. Agora, no corpo do meu site, eu tenho um H1, que é o header 1, H2 e vários parágrafos. Então, aqui todos os meus parágrafos. Esse é o HTML do meu site. Agora, vamos ver como foi feito o CSS dele. Primeira coisa, selecionei o HTML. Então, essa primeira parte é o seletor. Lembra que era como se fosse o documento do Word. Quando você quer alterar algo, você seleciona e altera a cor, altera o tamanho da fonte. No CSS é a mesma coisa. A gente seleciona o que a gente quer alterar e aí dentro aqui das chaves nós colocamos as propriedades, ou seja, qual vai ser o visual. Então eu selecionei a marcação HTML e falei assim, ó, o alinhamento do texto vai ser centralizado. Então, aqui eu tenho o meu site inteiro centralizado. Então, texto centralizado. O H1, que é o nosso título principal, tem margem para baixo. Então, tem um espação aqui entre o H1 e o H2, é a margem. O espaço entre blocos, entre elementos, é a margem. Uma fonte maior, 3em, ou seja, a fonte é 3 vezes maior do que o normal. Text Transform. Então, agora já tem novas propriedades para a gente testar. Uppercase. Isso significa que meu texto vai ficar em maiúsculo. Se vocês repararam bem, aqui na minha página, deciclopedia.org, não estava em maiúsculo, estava escrito normalmente. Porém, lá no meu site, ficou tudo em maiúsculo. Então, isso é uma forma de você forçar
por exemplo, ficar sempre em maiúsculo, mesmo se a pessoa escreveu errado lá na hora do site, vai sempre mostrar em maiúsculo. Text Shadow, sombra do texto. Lembra que eu tinha falado que podia ter 3 valores? Não precisa ter o valor do tamanho do borrão. Então aqui é só a posição e a cor. Então na horizontal 1 pixel, na vertical 1 pixel, cor vermelha. Então não sei se dá para enxergar aí, eu vou até aumentar aqui o zoom. Agora dá para enxergar bem. Eu tenho uma sombra vermelha no meu texto, que está 1 pixel para a direita e 1 pixel para baixo. Então está aqui a sombra vermelha. Cor do meu texto azul e espaçamento entre letras 0.2 em. Então aqui tem um espaço um pouco maior que o normal entre as letras do meu site. Eu vou clicar com o botão direito e inspecionar, que agora a gente vai poder alterar e fazer testes. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, se eu clicar aqui no H1, se eu passar o mouse aqui, ele já me mostra o tamanho do H1 e o tamanho da margem. O que eu posso mudar? Eu posso mudar esse text transform aqui. Primeira coisa, eu posso tirar ele. Agora ele não existe mais. Então, vai aparecer do jeito que eu escrevi no HTML. Se eu ativar ele, agora vai ficar maiúsculo. Posso mudar aqui o valor para minúsculo. Agora tudo fica em minúsculo. Posso usar o outro, o capitalize, que cada palavra fica em maiúsculo. O D do Deciclopédia e o O do org. Então eu posso mudar. A sombra. Então, sem sombra, assim. Com sombra, assim. Se eu clicar aqui na posição horizontal, eu posso apertar para cima ou para baixo no teclado, e aí eu estou fazendo se deslocar na horizontal. Quanto maior a posição, mais deslocado vai ficar a sombra. Agora eu vou voltar e eu posso usar números negativos. Números negativos, agora a sombra vai ficar para trás. A sombra sempre vai ficar atrás do texto. Eu posso colocar só o -1, agora -2, a sombra está ali. Agora eu vou mudar o vertical aqui. Posso continuar indo mais para baixo, posso deixar mais para cima, posso deixar do jeito que eu quiser a minha sombra. Última coisa, eu posso escolher a cor. Se em vez de vermelho eu quiser a cor preta, agora tem uma sombra preta. Ou se não, uma sombra verde. Apareceu aqui, a sombra verde. Cor azul. Se eu desativar, volta a cor padrão do meu site, que é preto. Eu tinha falado para vocês que dava para mudar a cor de um jeito muito mais fácil. Eu vou mostrar agora, usando as ferramentas do desenvolvedor, que são essas daqui. Perceba que aqui, do lado da cor azul, tem um quadrado azul. Se eu clicar nesse quadrado azul aqui, olha só, o Google Chrome já me dá uma paleta de cores, que eu posso escolher qualquer uma aqui, mudar aqui, conforme eu vou mudando aqui, vai mudando lá a cor também, até eu achar a cor que me agradar melhor. Inclusive, eu posso mudar a transparência. Posso deixar completamente transparente, aí vai ficar invisível. Posso deixar meio transparente ou não ter nada de transparência. O Google ainda me dá várias outras dicas aqui que vocês podem ver. Então, depois que eu decidi qual era a cor, ele me fala aqui qual é o código. Por quê? Lembra que toda alteração que eu fizer aqui no navegador não fica salva. Então, se eu gostei dessa cor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar ela, ir lá no meu arquivo CSS e colar. Então, ficou bonitinho aqui, mas se eu recarregar, eu perco tudo. Então, esse é um jeito muito mais fácil
de você escolher a cor. Em vez de ter que abrir um outro programa, você já faz por aqui mesmo. Última coisa, espaçamento da letra. Aqui está 0,2. Se eu apertar para cima e para baixo, ele vai aumentar de 1 em 1 e é muito grande. Vou deixar em pixels, porque aí se aumentar de 1 em 1 não tem problema. Então, ó, 0 pixels. 0 é o normal. Era para ser assim. Assim é o que vocês já estão acostumados com o texto. Conforme eu aumento, ó, aumenta o espaço entre cada letra. Inclusive o ponto aqui conta como uma letra. Ó. Deixa eu voltar para o 0 e agora começar a diminuir, deixar negativo. Então, ó, vai ficando cada vez mais perto. Inclusive, vai ficar uma em cima da outra. Ó. Porque o espaço entre elas está muito pequeno, está negativo. Então, você pode deixar do jeito que você achar melhor aqui o espaço entre as letras. Vamos ver o H2. H2 aqui. O que tem de novo no H2? O que tem de novo são duas propriedades. Então, a margem já conhecemos, o tamanho da fonte também. Esse text decoration é novo. Aqui eu coloquei underline, por isso que o texto ficou sublinhado. Se eu clicar aqui, ó, e tirar, não tem nada. Aí tem vários valores que você pode testar, muitos provavelmente não vão funcionar, que são valores muito antigos, hoje já não funciona mais, né? Então, cadê aquele que eu mostrei para vocês? Aqui o riscado, line through, tem um risco no meio do texto. None é nada, overline é em cima do texto e underline é embaixo. E se eu quiser escrever dois valores, vou escrever underline, vírgula. Não sei se tem vírgula, para falar a verdade. Deixa eu ver aqui. Não, não tem vírgula. É só um espaço mesmo. Então, underline, espaço. Agora eu coloco outra coisa. Por exemplo, overline. Agora vai ter embaixo e em cima. E eu posso colocar, por último, também no meio. Agora eu risquei de todas as formas o meu texto. Então, você pode definir uma, duas ou três, ou nenhuma. Aqui a sombra está preta, cor cinza e uma propriedade nova, word spacing, espaçamento entre palavras. Então, não é entre letras, ó. As letras estão normais, é entre as palavras. Ó. O espaço entre as palavras ficou bem grande. Ó. Eu posso ainda aumentar ou diminuir, inclusive vai começar a ficar uma palavra em cima da outra, ó, ou até começar a ficar esquisito o texto aqui, ó. Começar a ficar um texto ao contrário. Última coisa, parágrafo. O parágrafo é bem simples, só tem uma margem para baixo. Então aqui, ó, entre os parágrafos, só tem uma margem para baixo do mesmo tamanho que o parágrafo, né? que a letra do parágrafo, né? 1 EM. Então tá aqui os espaços. Bom, de CSS era isso. A aula de hoje era para aprender essas novas propriedades CSS. Testem aí, tentem fazer um site do zero usando as novas propriedades. Até mais.